Olá! É um prazer lhe dar as boas-vindas ao nosso curso sobre desenvolvimento profissional e empregabilidade, onde buscamos fortalecer a postura profissional, ética e as habilidades interpessoais dos participantes, além de proporcionar estratégias para planejamento de carreira e desenvolvimento contínuo no setor público. Dito isso, começaremos nossa primeira aula focando no assunto que diz respeito à ética e conduta no ambiente de trabalho. Entenderemos conceitos fundamentais que são a espinha dorsal do profissionalismo no setor público. Então, vamos lá? Começamos nossa jornada explorando os princípios éticos que regem o setor público. A ética no setor público é o conjunto de normas e valores que orientam o comportamento dos profissionais, assegurando que suas ações sejam conduzidas com integridade, transparência e responsabilidade. A integridade é talvez o pilar central da ética no setor público. Ela exige que os funcionários atuem de maneira honesta e justa, colocando o interesse público acima dos interesses pessoais. Um profissional com integridade não se desvia dos princípios éticos, mesmo quando confrontado com situações desafiadoras ou pressões externas. Por exemplo, um funcionário que recusa um suborno demonstra integridade, preservando a confiança pública no setor. A transparência envolve a abertura e a clareza nas ações e decisões governamentais. Ela permite que o público compreenda como as decisões são tomadas e como os recursos são alocados, promovendo a responsabilidade e reduzindo as oportunidades para corrupção e má administração. Um exemplo prático de transparência é a publicação de relatórios de gastos detalhados, permitindo que os cidadãos vejam exatamente como o dinheiro público está sendo utilizado. A imparcialidade garante que as decisões e ações sejam tomadas com base em critérios justos e objetivos, sem favoritismo ou preconceito. Isso significa tratar todos os cidadãos e colegas de trabalho com equidade, independentemente de suas relações pessoais ou políticas. Um processo de licitação conduzido de maneira imparcial, por exemplo, assegura que os contratos sejam concedidos com base no mérito, e não em conexões pessoais. Já o princípio da responsabilidade enfatiza a obrigação dos funcionários públicos de responder por suas ações e decisões. Eles devem estar dispostos a explicar e justificar suas condutas, aceitando as consequências de seus atos. Ela é crucial para assegurar que os erros sejam corrigidos e que os indivíduos ou grupos sejam responsabilizados por ações inapropriadas. O respeito pelo bem comum também pode ser um princípio a ser considerado, isso porque ele orienta os funcionários públicos a considerarem o bem-estar da comunidade como um todo em suas decisões e ações. Isso envolve colocar o interesse público acima de ganhos pessoais ou de grupos específicos e buscar soluções que beneficiem a maioria. Mas afinal, por que esses princípios se fazem necessários? Eles criam uma base de confiança entre o setor público e os cidadãos, assegurando que as ações e decisões governamentais sejam feitas de maneira justa e responsável, promovendo o bem-estar da sociedade. Além disso, uma cultura ética robusta no setor público atrai e retém profissionais de alta qualidade, que são fundamentais para a prestação eficaz de serviços públicos. Os princípios éticos também agem como um antídoto contra a corrupção, protegendo os recursos públicos e garantindo que sejam utilizados de maneira eficiente para os fins pretendidos. E por falar em ética, nem sempre o caminho ético é claro. Os dilemas éticos surgem quando existem dois ou mais valores em conflito, e a decisão certa não é imediatamente óbvia. Como lidamos com isso? A chave é o processo de tomada de decisão ética, que envolve ponderar as consequências de diferentes cursos de ação e escolher aquele que mais se alinha aos princípios éticos estabelecidos. Imagine um cenário onde um membro do parlamento se depara com um projeto de lei que propõe a construção de uma grande infraestrutura, digamos, uma usina hidrelétrica. Essa usina traria benefícios significativos para a economia do país como um todo, gerando energia renovável, criando empregos e impulsionando o desenvolvimento industrial. No entanto, a construção da usina também causaria a realocação de uma comunidade inteira que reside na área designada para a construção, incluindo parte do eleitorado desse parlamentar. Além disso, há preocupações ambientais substanciais sobre o impacto no ecossistema local. Diante desse dilema, o parlamentar precisa ponderar cuidadosamente os benefícios nacionais em longo prazo contra os custos imediatos e pessoais para sua comunidade local e o ambiente. A escolha ética envolve várias considerações.
Uma delas seria iniciar um diálogo aberto com a comunidade afetada, explicando os potenciais benefícios e custos do projeto. A participação da comunidade na tomada de decisão assegura que suas vozes sejam ouvidas e seus direitos respeitados. Outra consideração seria solicitar uma avaliação de impacto ambiental e social completa para entender melhor as consequências da construção da usina. Isso inclui considerar alternativas que possam atender aos objetivos de desenvolvimento com menos impacto negativo. Pesar os interesses nacionais contra o bem-estar local, tentando encontrar uma solução que maximize os benefícios enquanto minimize os danos. Isso pode envolver a busca por compensações adequadas para os afetados e investimentos em medidas de proteção ambiental. Além disso, manter um processo transparente baseado em princípios éticos, garantindo que todas as partes interessadas estejam informadas e que não haja conflitos de interesse que possam comprometer a imparcialidade da decisão. Neste cenário que ilustramos, a escolha certa pode não ser imediatamente clara e pode não haver uma solução que satisfaça completamente todas as partes. Agora, vamos falar sobre a construção de uma imagem profissional positiva. Afinal, esse é um elemento que vai além da aparência, reflete seus valores, suas ações e como você é percebido pelos outros. Trata-se de cultivar uma série de qualidades e comportamentos que reforçam a confiança e o respeito do público, colegas e parceiros. Portanto, para alcançar esse objetivo, uma comunicação eficaz é fundamental para construir uma imagem profissional positiva. Isso significa ser capaz de expressar ideias claramente, ouvir ativamente e fornecer feedback construtivo. No setor público, isso também envolve comunicar as decisões e políticas de maneira transparente, garantindo que o público entenda as razões por trás das ações tomadas. A integridade de uma imagem profissional é mantida quando há consistência entre o que se diz e o que se faz. Cumprir promessas e compromissos reforça a confiabilidade de um profissional. Isso é especialmente importante no setor público, onde a confiança do público é essencial para a legitimidade e eficácia da governança. O comportamento no ambiente de trabalho e em interações públicas deve refletir altos padrões de profissionalismo. Isso inclui desde a pontualidade e a apresentação pessoal até a cortesia e o respeito no trato com colegas e cidadãos. Um comportamento profissional também significa manter a calma e a compostura em situações estressantes ou desafiadoras, demonstrando capacidade de liderança e resiliência. Um profissional que investe em seu próprio desenvolvimento contínuo demonstra um compromisso com a excelência. Isso pode incluir a busca por educação adicional, participação em treinamentos e workshops, e estar aberto a feedback para melhorar. No setor público, isso também significa estar atualizado com as melhores práticas, políticas e tecnologias para melhor servir ao público. Também é necessário se engajar com a comunidade, demonstra um genuíno interesse em servir e entender as necessidades da população. Isso pode ser alcançado através de participação em eventos comunitários, reuniões públicas e disponibilidade para ouvir as preocupações dos cidadãos. Tal engajamento ajuda a construir uma ponte de confiança e compreensão mútua entre o setor público e a comunidade. No mundo digital de hoje, a presença online de um profissional do setor público também é um componente crítico de sua imagem profissional. Usar as mídias sociais de maneira responsável e ética, compartilhando informações relevantes e mantendo interações profissionais, reforça uma imagem positiva. Adotar esses elementos na prática requer esforço consciente e contínuo. No entanto, ao fazer isso, um membro do setor público pode estabelecer e manter uma imagem profissional que inspire confiança, respeito e admiração, tanto dentro quanto fora da esfera de trabalho. Ao longo desta aula, percorremos os fundamentos da ética no ambiente de trabalho do setor público, enfatizando a importância de uma conduta íntegra, a habilidade de resolver dilemas éticos e o impacto de uma imagem profissional positiva. Lembramos que a ética não é apenas um conjunto de regras a serem seguidas, mas uma bússola que guia todas as nossas ações e decisões. Por isso, leve consigo não apenas o conhecimento, mas também o compromisso de aplicar esses princípios no seu dia a dia, contribuindo para um ambiente de trabalho ético e produtivo. Ficamos por aqui, mas nos vemos na próxima aula, onde aprofundaremos ainda mais nossos conhecimentos sobre competências interpessoais. Até lá! Olá! Aqui estamos para mais uma aula, buscando aperfeiçoar aspectos da postura profissional. Por essa razão,
o tema da vez serão as competências interpessoais. Vamos explorar as habilidades que são essenciais para interagir efetivamente com outras pessoas no ambiente de trabalho, especialmente no setor público. Em complemento, vamos assimilar como a comunicação eficaz e o trabalho em equipe são cruciais para um melhor desempenho geral, bem como a gestão de tempo e estresse, que se interligam para criar um ambiente profissional produtivo e harmonioso. Sendo assim, vamos começar falando sobre o desenvolvimento de habilidades interpessoais, as quais devemos buscar sempre. Também chamadas de soft skills, elas são as capacidades que nos permitem interagir harmoniosamente com outras pessoas. No contexto do setor público, onde o trabalho muitas vezes envolve lidar diretamente com o público e trabalhar em equipes multidisciplinares, essas habilidades são indispensáveis, por isso, vamos listar algumas a seguir. A empatia, por exemplo, é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros. No ambiente de trabalho, ela permite que os profissionais se conectem com colegas e cidadãos em um nível mais pessoal, promovendo um ambiente de apoio e compreensão mútua. Um servidor público que demonstra empatia pode lidar de forma mais eficaz com as preocupações dos cidadãos, proporcionando soluções mais compassivas e adequadas. A escuta ativa também é uma habilidade que deve ser praticada sempre. Nada mais é do que prestar atenção total ao que o outro está dizendo, entender a mensagem sendo comunicada e responder de forma pensativa. No trabalho, isso significa ouvir as ideias dos colegas sem interrupções, o que pode levar a soluções colaborativas inovadoras e aumentar a eficácia do trabalho em equipe. Outra habilidade essencial é a assertividade. Ser assertivo é expressar suas próprias necessidades, direitos e desejos de maneira clara e respeitosa, sem ser agressivo ou passivo. No setor público, a assertividade pode ajudar na negociação de interesses e na resolução de conflitos, assegurando que as decisões sejam tomadas considerando todos os pontos de vista relevantes. Já a flexibilidade é a habilidade de se adaptar a novas informações, mudanças de circunstâncias ou diferentes ideias, é crucial em um ambiente que está constantemente evoluindo. Ela permite que os profissionais mantenham a eficiência mesmo diante de imprevistos ou mudanças nas políticas ou procedimentos. Outra habilidade que vale ser mencionada é referente à resolução de conflitos. Isso é vital para manter um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo. Envolve identificar a fonte do conflito, entender as perspectivas de todas as partes envolvidas e trabalhar em direção a uma solução que seja aceitável para todos. No setor público, onde os interesses podem ser diversos e às vezes conflitantes, essa habilidade é particularmente valiosa. E não podemos nos esquecer de dar e receber feedbacks construtivos. Essa é uma habilidade interpessoal-chave que contribui para o crescimento pessoal e profissional. Afinal de contas, no ambiente de trabalho, os comentários construtivos e orientações podem ajudar todos que fazem parte a entenderem melhor suas áreas de força e as oportunidades de melhoria, promovendo um ambiente de aprendizado contínuo. Desenvolver estas habilidades interpessoais não só melhora as relações interpessoais, mas também cria um ambiente de trabalho mais colaborativo, adaptável e eficiente. Seguindo essa linha de raciocínio, partimos para o lado da comunicação efetiva e o trabalho em equipe entre os membros, que é primordial para a produtividade como um todo. Não se trata apenas da capacidade de expressar claramente suas próprias ideias, mas também a habilidade de ouvir e interpretar corretamente as mensagens dos outros, o que engloba as habilidades que mencionamos anteriormente. No trabalho em equipe, a comunicação eficaz facilita a colaboração, a troca de ideias e a resolução de problemas de maneira construtiva. Para entendermos melhor, suponha que aconteça uma reunião de equipe em um departamento governamental que está planejando uma campanha de saúde pública. O líder do projeto precisa comunicar os objetivos da campanha, os papéis de cada membro da equipe e os prazos, certo? Uma comunicação efetiva nesse cenário incluiria a apresentação clara dos objetivos, a utilização de recursos visuais para destacar pontos-chave, há encorajamento de perguntas para garantir a compreensão e a disponibilização de um resumo escrito após a reunião para referência futura. Outro exemplo no qual podemos ver de modo claro o trabalho em equipe seria o desenvolvimento de uma nova política pública por parte de um time multidisciplinar. Cada membro pode trazer uma expertise única, como legal, financeira e social.
O sucesso do projeto depende da habilidade da equipe de integrar essas diversas perspectivas em uma política coesa. Para ambos os exemplos citados, algumas práticas podem e devem ser adotadas, inclusive com a presença das habilidades interpessoais, como feedback regular e construtivo, reuniões de alinhamento, atividades de interação, ferramentas de comunicação e colaboração, além da capacitação na resolução de conflitos. Agora, outros dois aspectos que andam junto com os que já vimos são a gestão de tempo e estresse. Essas são competências interpessoais críticas, especialmente em ambientes dinâmicos e muitas vezes sob pressão, como o setor público. Por isso, aprender a ordenar tarefas, estabelecer metas realistas, fazer pausas adequadas e manter o ambiente positivo podem aumentar significativamente a produtividade e o bem-estar. A priorização de tarefas, por exemplo, pode ser realizada focando primeiro nas atividades que são tanto urgentes quanto importantes, por meio de uma categorização baseada nessas condições. Estabelecer metas que sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais para cada projeto ou tarefa, proporcionando um roteiro claro para execução e conclusão. Adotar ferramentas de gestão de projetos e aplicativos de produtividade que ajudem na organização das tarefas, lembretes e acompanhamento do progresso. Incentivar a prática de exercícios físicos, técnicas de respiração profunda ou yoga, que podem ser realizadas durante as pausas ou fora do horário de trabalho para ajudar a reduzir o estresse físico e mental. E unido a tudo isso, cultivar um ambiente de trabalho de apoio, onde os membros da equipe se sintam confortáveis para compartilhar preocupações e buscar apoio quando necessário, promovendo uma cultura de abertura e cuidado mútuo. Ao longo desta aula, exploramos como o desenvolvimento de habilidades interpessoais, a comunicação eficaz e o trabalho em equipe, e a gestão de tempo e estresse são interdependentes e cruciais para o sucesso no setor público. O aprimoramento dessas competências não só melhora a eficiência e a satisfação no trabalho, mas também contribui para a construção de relações mais fortes e positivas com colegas e cidadãos. Por isso, a prática constante é o melhor caminho para contribuir para o seu aprendizado e crescimento. Terminamos esta aula, mas te aguardamos na próxima, onde aprofundaremos ainda mais nossos conhecimentos sobre empregabilidade e gestão de carreira no setor público. Até lá! Olá! Voltamos a nos encontrar para mais uma aula, dessa vez, adentrando na esfera relacionada à empregabilidade e gestão de carreira. Por essa razão, vamos explorar as diversas trajetórias que sua carreira pode seguir no setor público, as estratégias eficazes para o desenvolvimento profissional e a importância das redes de contato e da mentoria para seu crescimento na carreira. Então, vamos lá? Saiba que no setor público, as trajetórias de carreira podem variar significativamente, oferecendo uma ampla gama de oportunidades para servir a sociedade enquanto se desenvolve profissionalmente. Desde cargos administrativos até posições de liderança, passando por especializações técnicas em áreas como saúde, educação e infraestrutura, o setor público oferece caminhos diversificados. Por isso, vamos conferir quais são as mais procuradas e mais necessitadas. Muitos profissionais são atraídos para cargos administrativos e de gestão devido à estabilidade, ao impacto potencial nas políticas públicas e à possibilidade de contribuir para a eficiência operacional do governo. Médicos, enfermeiros e profissionais de saúde pública frequentemente escolhem trabalhar no setor público para atuar em hospitais governamentais, campanhas de saúde e programas de pesquisa. Já professores, educadores e administradores escolhem o setor público para fazer a diferença na educação pública, desde o ensino fundamental até o superior. Profissionais da área jurídica, bem como policiais e bombeiros, são essenciais para a manutenção da ordem, segurança e justiça. Engenheiros civis, arquitetos e planejadores urbanos encontram no setor público a oportunidade de projetar e implementar infraestruturas que beneficiam a comunidade. Em vista disso, as necessidades do setor público variam de acordo com as prioridades governamentais e as demandas sociais. Áreas como tecnologia da informação, meio ambiente e energias renováveis estão se tornando cada vez mais críticas devido à digitalização dos serviços governamentais e à crescente preocupação com a sustentabilidade. Mas em meio a estas opções, como escolher uma carreira no setor público? Bom, o primeiro passo é identificar suas paixões e habilidades, ou seja,
reflita sobre as áreas que mais lhe interessam e onde você acredita que suas habilidades podem ser melhor aplicadas para fazer a diferença. Pesquise as necessidades do setor. Para isso, esteja atento às tendências e demandas atuais no setor público. Profissões em alta podem oferecer mais oportunidades e crescimento. Outro ponto a ser analisado é considerar o efeito social. Pense no tipo de impacto que você quer ter na comunidade ou na sociedade. Muitos escolhem o setor público pela capacidade de contribuir positivamente para o bem-estar coletivo. Também avalie as possibilidades de desenvolvimento profissional e progressão de carreira dentro das áreas que lhe interessam. Algumas carreiras no setor público oferecem claros caminhos de avanço e desenvolvimento contínuo, então, pense na sua progressão de carreira. E além disso, converse com pessoas que já trabalham no setor público. Eles podem oferecer insights valiosos sobre as realidades da carreira, desafios e recompensas. Escolher uma carreira no setor público envolve uma combinação de autoconhecimento, pesquisa e consideração pelo tipo de contribuição que você deseja fazer para a sociedade. Portanto, considere onde suas paixões e habilidades se alinham com as necessidades do setor e esteja preparado para um caminho de carreira gratificante e impactante. Uma vez que essa escolha foi feita e já estamos inseridos dentro do setor público, é sempre necessário pensarmos em estratégias de desenvolvimento profissional. Fator esse que é crucial para avançar na sua carreira no setor público. As estratégias de desenvolvimento profissional no setor público podem variar, mas o foco central está em ampliar competências, construir uma rede de contatos sólida e manter-se atualizado com as tendências e políticas do setor. Para quem está começando, como um recém-empossado servidor público em uma prefeitura, por exemplo, a educação e capacitação é um passo inicial. Isso pode ser feito por meio de cursos de especialização em gestão pública ou administração municipal oferecidos por instituições acadêmicas ou agências de capacitação governamental. Em complemento a isso, buscar programas de mentoria internos onde servidores mais experientes ajudam novatos a navegar pelos desafios iniciais e a estabelecer metas de carreira realistas também é uma ótima opção. Voluntariar-se para participar de comitês transversais ou projetos especiais dentro do órgão público pode proporcionar uma visão ampla das operações e identificar áreas de interesse ou talento especial. Para alguém que já está inserido no setor público, o caminho não é muito diferente. Servidores públicos estabelecidos podem se inscrever em programas de desenvolvimento de liderança para aprimorar habilidades gerenciais, como tomada de decisão, resolução de conflitos e gestão de equipes. Também se pode obter certificações profissionais relevantes para sua área de atuação, como certificações em políticas públicas, gestão de emergências ou planejamento urbano, dependendo do seu campo de trabalho. Além de contribuir para políticas públicas e pesquisas. Dois aliados que também contribuem para uma projeção de carreira são as redes de contato e mentoria. Afinal, essas relações podem oferecer orientação, apoio e oportunidades inestimáveis para o seu crescimento profissional. Sendo assim, leve em consideração assistir a conferências, workshops e seminários relacionados ao setor público. Faça questão de interagir com os palestrantes e participantes, trocando cartões de visita e seguindo-os em plataformas profissionais como o LinkedIn. Junte-se a associações profissionais relevantes ao seu campo de atuação. Muitas dessas associações oferecem eventos de networking, recursos educacionais e oportunidades de voluntariado. E não deixe de utilizar plataformas de networking profissional online para se conectar com colegas do setor público. Participe de discussões, compartilhe conteúdo relevante e conecte-se com indivíduos que têm interesses profissionais semelhantes. Em relação às mentorias, busque profissionais dentro ou fora de sua organização que possuam a experiência e o conhecimento que você aspira a desenvolver. Idealmente, um mentor deve ser alguém cuja carreira você admira e que demonstre um compromisso com o desenvolvimento de outros. Muitas organizações públicas têm programas formais de mentoria. Inscreva-se nesses programas e participe ativamente das sessões e atividades propostas. A mentoria é baseada na confiança e no respeito mútuo. Seja claro sobre suas metas de carreira e o que espera da mentoria, mas também esteja aberto a ouvir e aprender com as experiências do seu mentor. E sempre aproveite o feedback do seu mentor para refletir sobre suas práticas profissionais e áreas para desenvolvimento. A mentoria é um processo bidirecional,
compartilhe suas experiências e perspectivas também. Dessa forma, podemos conferir que existem variadas trajetórias possíveis no setor público, as estratégias para desenvolver continuamente suas habilidades e competências e a importância de construir uma rede de contatos e encontrar mentores. Lembre-se que o planejamento de carreira é um processo contínuo que requer reflexão, ação proativa e abertura para novas experiências de aprendizado. Portanto, explore ativamente as oportunidades de desenvolvimento, a se conectar com colegas e mentores e a estar sempre aberto a novos desafios. Ficamos por aqui, mas voltaremos para mais uma aula. Até logo! Olá! Após termos abordado diversos aspectos referentes ao desenvolvimento profissional e à empregabilidade, chegamos à aula onde veremos estratégias para um desenvolvimento profissional contínuo. Aqui, vamos explorar como a educação contínua, o autodesenvolvimento e a adaptação às tendências de mercado são fundamentais para uma carreira de sucesso no setor público. Entender esses elementos e saber como aplicá-los pode significar o sucesso da sua evolução profissional. Então, vamos lá? No mundo em constante mudança de hoje, a educação contínua e capacitação podem tomar várias formas, dependendo das metas profissionais, do campo de atuação e das necessidades específicas da organização ou da comunidade servida. Por isso, explorar esses caminhos é fundamental para manter a relevância e eficácia profissional em um ambiente que está sempre mudando. A seguir, vamos aprofundar alguns deles e exemplos de como se aplicam a diferentes cargos. Começamos falando dos cursos de graduação e pós-graduação. Aprofundar ou expandir sua base de conhecimento acadêmico pode ser crucial em áreas técnicas ou especializadas. Por exemplo, um economista trabalhando em um ministério financeiro pode buscar um mestrado em políticas públicas para entender melhor os impactos sociais das decisões econômicas. As certificações também são uma maneira excelente de demonstrar competência em áreas específicas. Um profissional de TI no setor público, por exemplo, pode obter certificações em segurança cibernética para contribuir para a segurança das infraestruturas de TI governamentais. Workshops, seminários e conferências são outro meio importante de se manter atualizado. Participar desses eventos oferece não apenas aprendizado, mas também oportunidades de networking. Tome como exemplo um gerente de projeto de infraestrutura pública, que pode se beneficiar de seminários sobre as últimas tecnologias e metodologias de gerenciamento de projetos. Muitas organizações públicas oferecem programas de treinamento para seus funcionários. Além disso, existem oportunidades externas, como cursos oferecidos por organizações internacionais. Como, por exemplo, funcionários públicos envolvidos na formulação de políticas de saúde podem participar de treinamentos sobre novas políticas de saúde pública e gestão de crises sanitárias. O aprendizado online e a autoinstrução também ganharam um espaço de destaque na educação. Plataformas de e-learning proporcionam flexibilidade para aprender novas habilidades. Imagine um funcionário público na área de serviços sociais, ele pode se inscrever em cursos online sobre bem-estar social e psicologia para melhor atender às necessidades da sua comunidade. Agora, se pensarmos em alguns cargos do setor público, existem certas aplicações específicas que podem ser realizadas ou consideradas, pensando nessa atualização educacional. Analistas de políticas públicas podem se beneficiar de cursos avançados em análise de dados e estatísticas para aprimorar sua capacidade de avaliar o impacto das políticas governamentais. Diante das crescentes preocupações com as mudanças climáticas, profissionais como especialistas ambientais podem buscar capacitação em sustentabilidade e gestão ambiental para desenvolver e implementar políticas ecológicas eficazes. Educadores e administradores escolares no setor público podem se atualizar sobre as melhores práticas pedagógicas e tecnologias educacionais para melhorar a qualidade do ensino. Com os desafios constantes em saúde pública, como pandemias e questões de saúde preventiva, os profissionais de saúde pública precisam de treinamento contínuo em áreas como epidemiologia, gestão de saúde pública e comunicação em saúde. A educação contínua e a capacitação são essenciais para a evolução e eficácia no setor público. Investir em seu desenvolvimento profissional não apenas enriquece seu conjunto de habilidades, mas também contribui significativamente para a capacidade de sua organização de atender efetivamente às necessidades da população.
Junto às possibilidades de capacitação que acabamos de mencionar, também podemos contar com algumas ferramentas para autodesenvolvimento. Por isso, vamos conferir algumas delas e sua importância nesse processo. A leitura continua sendo uma das maneiras mais eficazes de adquirir novos conhecimentos. Livros, revistas acadêmicas e outras publicações especializadas podem fornecer insights profundos sobre temas específicos do setor público. Plataformas de aprendizado online, como Coursera, edX e Khan Academy, oferecem cursos de universidades renomadas e instituições educacionais de todo o mundo, muitos dos quais são gratuitos ou têm um custo baixo. Ferramentas como Trello, Asana ou Todoist ajudam a organizar tarefas, definir prioridades e gerenciar o tempo de forma mais eficaz, permitindo um foco maior no autodesenvolvimento. Plataformas como o LinkedIn não são apenas para networking, elas também oferecem uma variedade de conteúdos educativos, grupos de discussão e até cursos online que podem auxiliar no autodesenvolvimento. Receber feedback de colegas, superiores e subordinados pode oferecer uma perspectiva abrangente sobre áreas de força e oportunidades de melhoria. Ferramentas de autoavaliação ajudam a refletir sobre o próprio desempenho e estabelecer metas de desenvolvimento. Podcasts e webinars também se tornaram recursos valiosos para o aprendizado contínuo. Eles oferecem acesso fácil a especialistas e informações atualizadas sobre uma ampla gama de tópicos relevantes para o setor público. Ao utilizar essas ferramentas, os profissionais do setor público podem aprimorar suas habilidades e adaptar-se a novas exigências. Portanto, escolha as ferramentas que melhor se alinham com seus objetivos de desenvolvimento pessoal e profissional. Por último, vamos falar sobre um aspecto indispensável para quem busca ser um profissional completo. As tendências de mercado e as novas competências no setor público, incluindo o ambiente parlamentar, estão sendo moldadas por uma série de fatores globais e tecnológicos. Por isso, estar ciente dessas tendências e preparado para desenvolver as competências correspondentes é crucial para os profissionais que buscam se destacar e contribuir efetivamente para o setor. A seguir vamos citar algumas das principais tendências e as competências emergentes relacionadas. Começando pela digitalização e os serviços eletrônicos. A transformação digital está reformulando a forma como os serviços governamentais são entregues, tornando-os mais acessíveis, eficientes e transparentes. Profissionais do setor público devem se familiarizar com conceitos de governo eletrônico, habilidades em tecnologias de informação e comunicação, TIC, análise de dados e segurança cibernética. Há um crescente movimento em direção à formulação de políticas públicas baseadas em evidências, utilizando dados e análises para informar decisões governamentais. Profissionais, especialmente aqueles em ambientes parlamentares, precisam desenvolver habilidades em pesquisa e análise de políticas, além de competências em estatística e análise de dados para avaliar efetivamente o impacto das políticas. A sustentabilidade tornou-se uma prioridade para governos em todo o mundo, à medida que enfrentam os desafios das mudanças climáticas e da degradação ambiental. Conhecimento em políticas de sustentabilidade, práticas de gestão ambiental e desenvolvimento de projetos sustentáveis são cada vez mais valorizados. As tecnologias digitais estão facilitando novas formas de participação cidadã, permitindo que os cidadãos contribuam mais ativamente para o processo legislativo e de tomada de decisão. Habilidades em comunicação digital, gestão de mídias sociais e desenvolvimento de plataformas de engajamento cívico são essenciais para profissionais que buscam promover uma governança mais inclusiva. A inteligência artificial e a automação estão começando a desempenhar papéis significativos no setor público, desde a melhoria da eficiência operacional até a personalização dos serviços governamentais. Compreender os princípios básicos da inteligência artificial, ética da inteligência artificial, e a capacidade de trabalhar lado a lado com tecnologias automatizadas são competências emergentes importantes. A capacidade de responder eficazmente a crises, sejam elas naturais, sanitárias ou econômicas, tornou-se uma área de foco crítica para o setor público. Para isso, habilidades em gestão de crises, planejamento de contingência, comunicação em crises e liderança resiliente são fundamentais. Desse modo, chegamos à conclusão da nossa aula onde abordamos a importância da educação contínua, das ferramentas de autodesenvolvimento e da adaptação às tendências de mercado como pilares do desenvolvimento profissional continuado.
Ao incorporar essas estratégias em sua carreira no setor público, você não apenas aprimora suas habilidades e conhecimentos existentes, mas também se posiciona como um profissional dinâmico e adaptável, pronto para enfrentar os desafios futuros. Busque sempre uma postura proativa em relação ao seu desenvolvimento profissional, explorando novas oportunidades de aprendizado e permanecendo curioso e engajado com as mudanças em sua área de atuação. Ficamos por aqui e esperamos que faça bom proveito dos conteúdos que foram apresentados. Até uma próxima!